Mas nosso organismo só consegue utilizar os carboidratos na forma de monossacarídeos. Por isso a glicose, quando ingerida, não sofre transformação no tubo digestório, ela passa direto para o sangue e do sangue para as células, porque ela já está na forma de monossacarídeo. Já os demais tipos de carboidratos, quando ingeridos, precisam ser transformados em monossacarídeos para serem aproveitados pelo organismo. E essa transformação vai ocorrer na digestão. Lá, as moléculas maiores são quebradas, e então os carboidratos maiores serão quebrados, transformados em monossacarídeos para poder ser absorvido, então, pelo nosso organismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os lipídios. Os lipídios formam compostos que, à temperatura ambiente, são sólidos ou líquidos e compreendem as gorduras e os óleos. Os alimentos que possuem lipídios podem ser de origem animal ou vegetal. Exemplos de lipídios de origem vegetal: óleo de soja, óleo de girassol, azeite de oliva, entre outros óleos que são de origem vegetal, tá? E exemplos de lipídios de origem animal: a manteiga, derivados do leite, banha de porco, etc. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre as proteínas. As moléculas de proteínas são formadas de 100 a muitos milhares de pequenas unidades denominadas aminoácidos. Existem apenas cerca de 20 aminoácidos diferentes encontrados nas proteínas, porém, elas podem agrupar-se como as letras do alfabeto, formando uma grande quantidade de combinações e sequências que formam as diferentes proteínas de um organismo. Então, com essas 20 letrinhas, ou seja, esses 20 aminoácidos, formam inúmeras combinações diferentes, como as palavras, por exemplo. Então, formam inúmeras proteínas diferentes para o nosso organismo. A união de 2 aminoácidos forma um composto denominado dipeptídeo. Mais de 10 aminoácidos ligados formam um polipeptídeo. A partir dos polipeptídeos, chegam-se então às proteínas. Aí na tela para vocês as fontes de carboidratos. Amido, onde pode ser encontrado? Trigo, arroz, milho, batata. Celulose, vegetais. Lactose, leite. Sacarose, cana-de-açúcar e beterraba. Maltose, obtido pela decomposição do amido. Glicose nos vegetais. Galactose, vegetais e leite. E frutose nas frutas. Aí em cima vocês estão vendo uma molécula de um polissacarídeo. Mas para que as substâncias sejam aproveitadas no nosso organismo e as reações químicas ocorram, a gente precisa do quê? Da água, tá? A água e sais minerais também. Então, sem a presença da água, nenhuma reação química ocorre no organismo. É por isso que a gente morre se a gente ficar sem água. A gente considera então que a água é o alimento mais importante para o nosso organismo. Por quê? As nossas células dependem da água para metabolizar os alimentos ingeridos, tá? Então, até mesmo para fazer a quebra de um aminoácido, a quebra de um polissacarídeo, a quebra de um amido, de um açúcar, as células precisam então da água para metabolizar esse nutriente, além de poderem se dividir, formar novas células. Então, a água é a essência de tudo.